absolutamente determinante para a própria visualização do objeto que for é o contraste. O quanto o escuro é escuro em relação ao claro e o quanto o claro é claro em relação ao escuro. Contraste não é nem sombra e nem luz. Contraste é a junção, precisamente, desses opostos. Quanto mais radical for o contraste, ou seja, quanto maior for o contraste, mais volumetria eu vou conseguir. Quanto menor for o contraste, menor volumetria eu vou conseguir. Ó, aqui tem o quê? 1,5 tom, no máximo, né? Quando eu jogo uma luz intensa, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 tons. 5 tons já produz perfeitamente o volume. Contraste, gente. Alguém está vendo alguma linha? Eu dou $1 milhão se alguém pegar uma linha num ovo. Não tem linha, né? Então, sabemos de antemão que a gente precisa fazer é tirar toda e qualquer linha, que ela não vai constituir volume. Certamente, se não tem linha no ovo, não é a linha que vai me ajudar a fazer o ovo, né? E vamos ter que aumentar o máximo que a gente conseguiu a relação de contraste. A relação de contraste é o quanto esse escuro aqui é escuro em relação ao claro, quanto esse claro é claro em relação ao escuro. Você não pensa a sombra sem a luz, né? Num desenho, para a constituição da volumetria, do contraste, você nunca pensa uma luz sozinha. Falamos isso ontem, não existe um tom, existe uma relação tonal. Não existe uma cor, existe uma paleta cromática. Porque um tom não significa nada, né? Esse tom é claro só nesse contexto aqui. Se eu coloco em outro contexto, o tom altera. Vimos ontem também, né, que é uma contingência do olhar, ele vai reconhecer e recolocar contrastes onde não tem. Lembram do experimento lá do xadrez, né? Que a gente vê casas brancas e pretas absolutamente de formas distintas e elas são iguais, né? Em termos de tom. Então, o que a gente tem que se preocupar com no desenho não é linha, é o tom. É a relação tonal que vai constituir isso que a gente chama de corpo, que é a volumetria, que vai dar peso para os objetos. Assim é que a gente consegue fazer a solução primária do desenho, que é solucionar tridimensão em bidimensão. Fazer com que um corpo tridimensional funcione num plano bidimensional da folha, do papel, do suporte. Vai funcionar assim, ó. Olhem como eu estou fazendo o desenho, ó, gente. Muito leve. 2 centímetros, mais ou menos, né? Ó, já peguei o formato aqui. Tudo isso daqui eu posso apagar. Bom, soprando ele já apaga um tanto. Tá? Beleza. Agora eu vou fazer, ó, a sombra. Eu vou me basear mais no ovo genérico do que nesse daqui, tá, gente? Senão eu tenho que ficar olhando para lá e vai demorar. Ó, fiz tanto o desenho, digamos, geral da forma quanto a sombra. E imediatamente, ó, já, assim que eu meio que acertei a forma, eu já passo o carvão deitado, de modo a buscar ali o sombreamento. Lembrando sempre de isolar a área clara, então a área clara é mais ou menos por aqui, ó. Eu vou lembrar de nunca, em nenhum momento, botar carvão lá. Eu vou concentrar o carvão onde tem sombra. O carvão é a parte preta, né? Então, ele vai representar o que tem sombra. Ó, passei um tantinho ali. Vejam que ele já está bem mais escuro do que no papel jornal, né? Porque o craft tem textura. É muito menos liso do que o jornal. Então, ele vai funcionar muito melhor. O que eu tenho que fazer agora? Passar o sulfurizê, né? Sulfurizê. Faço sempre na mesma gesto, assim, né? Bolinha, bolinha, bolinha. Olhando sempre para o meu referente, lá para o meu ovo. E na sombra também. Bolinha. Porque se não fixar, eu não vou conseguir nem tom, quando eu quiser um tom mais alto, e nem pega, né? Mas, bom, perdi o tom que eu queria. Não tem problema nenhum. É assim que acontece. Então, eu volto de novo com o carvão, especialmente na sombra projetada aqui, porque é ali que tem uma sombra mais intensa, né? E aqui acho que tem uma sombra também mais aguda. De novo, ó, sou obrigado a fixar ele
essa fixação, ela não é só uma fixação, vocês estão percebendo? Ela é uma modelagem também. Aí é que está o segredo do carvão. Não é só com... Essa é a subtração também, viu, Guilherme? Não é só com limpa-tipo que a gente vai subtrair, né? Retirar. Os papeizinhos auxiliares também vão fazer isso. Então, ó, beleza, já consegui um tom mais alto, reconquistar que eu queria. Se for preciso, posso voltar quantas vezes eu quiser. Aqui, por exemplo, ó, eu quero fazer uma linha de oclusão. Já falo o que que é a linha de oclusão. Novamente, ó, quero um tom mais escuro. Mesma coisa, passo, sulfurizei, tá. Beleza, agora eu vou passar o papel higiênico para fazer o oposto, para retirar o que sobrou e ele vai fazer uma coisa interessante também. Quero que vocês percebam, me digam se vocês percebem o que está acontecendo. Ele não está só tirando, ele está fazendo uma outra coisa com o carvão. Vocês sentem daí? Só para eu ver se está dando para vocês Tirando o enxergarem. limite, tá? Tirando o limite e tirando um outro elemento, assim, que às vezes incomoda. Vou passar aqui, ó. Voltei a aplicar. Ele tira a textura do papel. Percebem? Por conta daquela lógica ali que eu mencionei dos poros do papel, né? Esse papel aqui vai empurrar e de forma muito mais sutil, muito mais homogênea, o pozinho do carvão na porosidade do papel. Então, se eu passo o papel higiênico, ele já tira um tanto a textura, tá? E se eu passo ele e volto a aplicar carvão, ele vai ficar muito mais fechadinho. Não sei se vão perceber, mas aqui está muito mais fechado do que aqui, ó, onde eu passei direto, tá? Bom, agora é uma hora já de eu, por exemplo, buscar alguma... Agora que eu vou preocupar em detalhes, ó, gente. Então, aqui onde o carvão passou do limite, ó, a gente bem que desenha com a borracha. Tiro a sujeira, que é inevitável, né? Tiro aquelas linhas que sobraram lá, que não servem para nada. Aliás, atrapalham, né? Linha de contorno atrapalha, porque não tem contorno no ovo. E massa. Vou fazer um detalhe aqui que vai mudar muito a configuração, que é o seguinte. Eu tentei aqui reproduzir contraste, né? Então, escuro, claro, certo? Ó, olha como a gente ganha ponto a cada contraste que consegue. Claro, um lado. Claro, escuro, claro, escuro, claro. Beleza? Vamos fazer assim, ó, que nem jogo de xadrez. Fazer um escuro lá. Quer ver o quanto eu ganhei agora? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ganhei mais um ponto lá de contraste. Né? Claro que tem que arrumar direitinho. Ah, mas esse fundo não tem lá no ovo. Ó. O ovo tem um fundo branco. Caguei, não importa. A realidade, a gente não importa para o desenho. O desenho não copia a realidade. Vimos isso durante horas, né? No encontro. O desenho não copia a realidade. Pelo contrário, o desenho altera a realidade de modo a transformá-la em verossímil. É isso que o desenho faz. Ele não copia o ovo. Ele altera o ovo, ou seja, ele sintetiza propriedades do ovo de modo a torná-lo verossímil dentro de uma superfície plana. Porque é um problema, né? Como que eu vou representar um ovo que é tridimensional numa folha bidimensional e continuar parecendo um ovo? Eu preciso alterar alguma coisa dele. Até porque eu não consigo, não tenho tridimensão para trabalhar ele. É bidimensão o papel. Se eu for fazer em argila, por exemplo, e depois pintar de branco, tudo bem, não preciso de síntese. Mas se eu for fazer um papel, eu preciso sintetizar. Essa síntese é uma deformação do objeto. O que eu fiz aqui não é representar um ovo perfeitamente, é o contrário. Eu deformei o objeto real para que ele pareça verossímil, para que vocês olhem isso aqui e digam, ah, é um ovo. Concordam ou não? E é curioso, né? Porque a gente tende a pensar o desenho como uma reprodução do real, que o desenho registra o real. Quando apareceu a fotografia, primeira metade do século XIX, os desenhistas perderam o seu lugar, pura balela.
E quem prova isso é o Sir Jonathan Crary, um dos maiores historiadores da atualidade, né? No livro, em todos os seus livros, mas em especial a Técnicas do Observador. Ele conta direitinho como nunca existiu isso, de vir a fotografia e os artistas perderem seu lugar. Não funcionou assim. Porque o desenho, a arte, faz outra coisa. Ela não copia, não é um registro realista do mundo. É o contrário. É uma apresentação subjetiva do mundo. É uma reordenação das condições do mundo, né? De modo a você criar a visualidade. Ora, o que que eu fiz aqui? Tinha um plano branco, bidimensional, e eu criei aqui alterei esse plano, né, para criar uma volumetria aqui onde não existia. Antes era só plano, agora o olhar bate o olho e ele vê volumes aqui, né? E não vou caprichar muito, tá, gente? Ficou meio cagado, mas enfim, é só para vocês, para fazer um exemplo aqui, né? Beleza. Ó, como eu vazei onde era luz, aqui tem uma luz bem intensa. Eu não precisei apagar onde é luz, tá? Porque eu vou só limpar que eu tinha passado o dedo. Isso daqui é que garante o contraste. Porque esse tom aqui, ó, ficou o tom exato do papel, né? Eu não mexi. Só que como ele está emoldurado em sombras, ele vai parecer mais claro do que isso aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Eu vou forçar um pouquinho mais a barra para criar esse efeito para que vocês vejam aí. O efeito é que eu quero fazer com que esse tom aqui do papel, dentro do ovo, pareça mais claro do que fora do ovo, sendo, no entanto, o mesmo tom. A relação dentro de um desenho, gente, é puramente manipulável. Você vai manipulando os tons, não vai representando. Por isso que representar é um termo meio ruim, assim. Não vai copiando, né? Copiar é um termo pior ainda. Ó, não sei se vai ficar mais claro aí, mas esse tom aqui, em tese, ele parece um pouco mais claro do que ele fora do ovo. E quanto mais eu isolar alguma área, por exemplo, se eu fechar mais um pontinho ali, ele vai aparecer ainda mais clara em relação ao tom real do papel. É o joguinho lá do xadrez, né? Que eu mostrei ontem. Como ele estava num contexto. Opa, como a casinha branca estava num contexto de sombras, ela parecia mais clara e vice-versa. A casinha escura estava num contexto de luzes, ela parecia mais escura. E assim por diante. É o seguinte, pessoas, mandei para vocês ali o link dos vídeos, até mandei a foto do ovo que eu estava desenhando, né? Qual é o lance? É que primeiro a gente não sabe o conteúdo do primeiro vídeo. Quando começa a desenhar, quando começa a pensar desenho, aquele conteúdo ali, que é o mais básico, mais ou menos o que eu passei para vocês, né? Quais as luzes, quais as sombras, como é que a forma se processa no seu conteúdo genérico, assim, na sua estrutura. A gente começa sem saber aquilo, claro. Aí a gente aprende aquilo. Aí começa a aprender, o desenho dá um salto, né? Não sabia nada, aprende aquilo, começa a ver as coisas, começa a desenhar. Aí chega um momento que você esgota, que você vai até o limite desse saber ali, e aí você não vai para frente porque você não conhece o conteúdo do segundo vídeo, que é basicamente a lei de Lambert. Não sei, ficou claro para alguém ficou alguma dúvida quanto à lei de Lambert ali? Ele explica bem direitinho, mas às vezes é difícil de entender, né? É uma lógica matemática, né? Que faz que quando um ângulo vire numa circunferência ou numa superfície ovalada, ele não cria um degradê uniforme, ele dá um pulo, né? Então fica muito mais escuro a partir do terminator, ali, de uma determinada linha do objeto. Daí a gente, quando aprende isso, aí beleza, aí o desenho dá um outro salto. Ou seja, isso acontece com todo desenhista, gente, especialmente assim quando tem só boa intenção, mas não faz curso de desenho. Ele aprende uma basezinha, quando muito, quando não vai quando não se deixa intuitivamente, vai fazendo assim de forma intuitiva, e a tendência da forma intuitiva é você só repetir. Porque o que você vê hoje, você continua vendo amanhã e depois da manhã, e você vai ver sempre igual. O que efetivamente gera uma mudança de olhar? Uma mudança de olhar é uma mudança de comportamento. É uma coisa muito significativa, uma mudança de comportamento. Na nossa espécie, mudar comportamento é um baita salto, não é algo fácil. A gente sabe muito bem disso, né? Como é que faz para mudar esse comportamento? Como é que faz para ter um novo olhar? Bom,
Esse novo olhar é resultado de de uma alteração perceptiva. Quando você altera o modo como você percebe o mundo, isso resulta numa alteração de comportamento. Essa alteração de comportamento pode ser uma alteração de olhar. Como é que acontecem as mudanças perceptivas? A partir de processos de elaboração. Você vai elaborando, chega um momento, elaborando é a formulação, né? Refletindo, chega um momento que essas reflexões viram uma chave e mudam a tua percepção. Essa mudança de percepção conduz a uma alteração de comportamento. Pode ser um novo olhar que você não tinha, pode ser uma nova ação que você não fazia e veio a fazer. E como é que começa a elaboração? A partir das referências. Ou seja, a partir da estética, a partir do mundo externo, no momento que você deixa o mundo externo entrar, ou que você tem contato com algo novo. Algo novo quer dizer algo fora das tuas identificações. O que pode ser algo novo? Vai num evento que você nunca tinha ido, passa por uma experiência que você nunca tinha passado. Pode ser um relacionamento, pode ser pular de bump jump, pular de paraquedas. Ouve uma música, tem uma produção, uma apreciação artística que você nunca tinha tido. Ou vê uma tela, vê a obra de um artista que te dá que mexe contigo assim. Assistir um filme que te faz. Não é? Não é assim que começa as inquietudes? Você vê alguma coisa lá fora que começa a te incomodar, que mexe com você lá dentro. Estética. Tocou, saiu do mundo, tocou em você estética. Esse questionamento, essa inquietude te leva a uma elaboração. Você começa a pensar naquilo, refletir, até que chega um momento que essa reflexão faz um sentido, amadurece e muda a percepção. Te faz perceber algo que você não percebia antes. Essa percepção resulta em mudança de olhar, mudança de comportamento. Então, o passo é esse daqui, ó. Referência de fora, né? Quando você se expõe a algo novo, para fora, né? Algo novo não é dentro, algo novo é fora. Elaboração, nova percepção e aí sim novo comportamento. Então, se você quer mudar e de fato aprender algo que é novo, não dá para mexer só lá na ponta. Tem que começar, você faz um curso de desenho com o Gustavo, aí te leva a algumas inquietudes, percepções, aí isso pode gerar uma mudança de percepção que redunda em alteração de comportamento. Só ficar olhando para um modelo pelado e desenhando não faz ninguém aprender a desenhar. Ficar olhando ovo, desenhar, não faz ninguém aprender a desenhar. Eu vejo muito bem isso. Eu coordenei durante uns 3 anos, aí desde 2019, no início da pandemia, um grupo que é o grupo Figure, que eu sei que alguns de vocês, muitos aqui já participaram, inclusive, que é um projeto que eu fiz com amigos lá de Curitiba, é que a gente, durante a pandemia e a vida dos modelo vivo ficou um pouco difícil, né? Porque elas não podiam mais posar, por causa do isolamento. Então a gente criou aquele sistema de poses online, né? Do grupo, criamos um coletivo chamado Figure e organizamos isso. Ele ainda existe, toda semana eu acho ainda tem as poses. Eu fiquei uns 2 anos, 3 anos, depois me afastei. E aí eu via semanalmente pessoas que desenhavam, ia lá, pagava uma taxa para contribuir com o modelo, desenhava lá 2 horas e tal, toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, e fora disso desenhava em casa e tal. E ao longo dos anos não evoluía. Eu diria, é a maioria daqueles lá, era coisa de mais de uma centena de pessoas. Não evoluía. Depois de 1, 2, 3 anos, não evoluía uma linha. Por quê? Porque desenhar não ensina a desenhar. Esse é o engano que nos passam, que o treino ensina alguma coisa, não ensina. Treino ensina a adestrar. Mas não adianta você adestrar se você não saber o que fazer com a tua mão. Ah, eu sei fazer um traço bom. Tá, o traço é desenho. Desenho parte de um olhar. E esse olhar precisa de todo esse espectro aqui, né? Para você olhar, precisa mudança de perspectiva perceptiva você precisa de elaboração você precisa de referência do novo, desidentificação. Se não tiver todo esse passo a passo, a gente não muda nunca. Se é uma coisa na sua vida que você queira mudar, não basta querer mudar, você tem que refazer esse processo aqui. Não é mágico, né? Por que aquelas pessoas muito bem intencionadas que contribuíam semanalmente lá com os modelos não aprendiam a desenhar modelo? Por que o desenho entrando, saindo era igual? Porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Não é uma crítica, é literalmente, elas não sabiam. Ver não é
imediatamente saber. É o contrário, você sabe e daí você vê. Não é você vê e daí você sabe. Elas viam toda semana e continuavam sem saber. Porque ver não te leva necessariamente a uma compreensão iluminada. É o contrário, você sabe e depois você vê.